Minha amiga e meu amigo, as coisas parecem não andar muito bem para Lula, o bebum de 9 dedos. Olha só, a revista Veja, na sua última edição, fez uma matéria com o seguinte título: Assessores de Lula viajam à China, mas não foram recebidos pelo TikTok. Por que isso? Vamos lembrar. No decorrer do mês passado, o presidente Lula, infelizmente tem que chamar essa coisa tosca de presidente, juntamente com a sua comitiva, foram à China. E lá a Janja fez reclamação, tomou a palavra, quebrando o protocolo de uma forma desclassificada, falou mal do TikTok, sendo que o TikTok é chinês, e em plena solenidade com a presença do ditador comunista da China, Xi Jinping. E aquilo ali provocou um mal-estar muito grande, ao ponto do Xi Jinping chamar a atenção dela, para todo mundo ver e ouvir. Depois disso, o Lula foi questionado sobre o comportamento da Janja. Foi aí que ele acabou confessando o que não deveria confessar. Segundo ele, ele já havia conversado com Xi Jinping e pedido ao Xi Jinping que enviasse ao Brasil profissionais para ajudar o governo brasileiro a implantar o mesmo sistema que é utilizado lá na China. Aqui no Brasil ele chama de regulamentação das redes sociais, que na verdade nada mais é que censura. Xi Jinping havia assumido esse compromisso com Lula, porém voltou atrás. E por que voltou atrás? Ficou insatisfeito, tendo em vista que Lula tornou público um acordo que foi feito entre eles. Mesmo assim, parece que foi criada uma agenda lá na China, onde o TikTok iria receber uma equipe de assessores do governo Lula. A equipe foi no local, foi para a China, porém, em lá chegando, os profissionais responsáveis pelo TikTok, agentes chineses nesse caso, resolveram cancelar a reunião e não atender os assessores de Lula. Vergonhoso, né? Vergonhoso. Na verdade, minha amiga e meu amigo, nem a China, nem a China quer saber de botar a mão nessa cumbuca que o Lula está criando, nessa censura aqui no Brasil. O governo da China entende que esse método usado lá no território deles é válido, mas querer usar em um país como o Brasil, onde o povo gosta de liberdade, querer implantar a censura e usando as ferramentas da plataforma TikTok, que é chinesa, pode trazer danos para essa empresa e, quem sabe, até para já combalida imagem da ditadura chinesa aqui no Brasil. Fato é que Xi Jinping pulou do barco de Lula. Essa coisa que Janja fica falando por aí, que é preciso regulamentar as redes sociais por causa das crianças, nada. Não tem nada a ver com criança. Eles não estão nem aí para a criança, estão se lixando para a criança. Na verdade, o que a Janja, se fazendo porta-voz de Lula e seu governo, é implementar no Brasil a censura. Porque o Brasil vive uma brutal ditadura onde o governo Lula não é aceito pela população, nem por aqueles que votaram nele em 2022. Hoje, o número de brasileiros que o reprovam é um número assustador. E é natural que as pessoas, quando estão insatisfeitas, façam críticas. E é natural também, é comum, aliás, não é natural, é comum que o mau gestor, quando é criticado, ele tenta calar as críticas.
E como calar as críticas são muitas? Muitas. Censurando, intimidando, multando, ameaçando. Só que a China falou o seguinte: opa, o negócio é feio, vou pular do barco. E pulou. Além de não mandar os auxiliares que Lula queria para vir aqui no Brasil, e como o próprio Xi Jinping havia prometido, não recebeu a comitiva brasileira, os assessores de Lula, lá na China. Meu irmão, a situação que o Brasil vive hoje é uma situação completamente fora da curva. Eu não vou nem chamar de escrota. O que está se vendo no Brasil é um destroçar da nossa democracia e da nossa liberdade de expressão. Olha o que aconteceu nas eleições para presidente em 2022, em que Lula poderia, que a esquerda poderia falar tudo de inverdades contra Bolsonaro. E a direita não podia falar verdades contra Lula. As verdades da direita eram vistas como fake news. As fake news da esquerda eram vistas como verdade. Pelo TSE, por exemplo, que proibia toda e qualquer propaganda que mencionasse Lula em ligação com Maduro, Lula em ligação com Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, a defesa que Lula fazia pró-aborto, a participação de Bolsonaro no funeral da princesa, da rainha Elizabeth. Ou seja, foi um tratamento completamente desigual. Eu não falo nem na questão de urnas para lá. Não. O que aconteceu nesse processo eleitoral que prejudicou e muito o processo de reeleição de Bolsonaro, que não veio, e as perseguições implacáveis contra a direita, foi o processo de desumanização ao longo de 4 anos que se potencializou às vésperas das eleições. Ataque infernal para todo mundo ver e ouvir. Sem contar que as propagandas de rádio, as propagandas políticas partidárias, que era para ser vinculada nas rádios, em muitas regiões do norte e nordeste do país, as propagandas de Bolsonaro não chegaram. E quando Bolsonaro foi reclamar, foi multado. Isso sim é ditadura. Isso sim é censura. Na verdade, o que o sistema, o que Lula quer, é implantar a censura, sepultar a liberdade de expressão, não por causa de fake news. Eles não têm medo de fake news. Eles têm medo das verdades ditas contra eles. Aliás, a direita usar fake news contra Lula é até uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Com tantas verdades escabrosas, por que vai usar mentiras? Repito, o medo dessa gente não é da fake news, são das verdades ditas. E eles têm medo da verdade. Olha o próprio ministro Alexandre de Moraes. Por que você acha que ele tenta calar a direita o tempo todo? Multar, censurar, criticar, prender. Porque é um cara indesejado. Indesejado até pelos seus. Ou vocês acham que lá dentro da bolha onde ele vive não tem alguém que fala para ele: ó, você está pegando pesado, você está indo longe demais, você vai implodir o sistema, você está trazendo luz negativa para o nosso movimento? Tem. Então eles querem calar o povo brasileiro, sobretudo de direita conservadora. Mas querer não é poder. Querer não é poder. Cala um, cala dois, mas sobra milhões para falar. É por essa razão que a China pulou fora do barco. Para a China pular fora do barco do Lula, quando o assunto é censura, é sinal que a coisa é muito feia. Até a ditadura comunista da China falou não para Lula.